Só quem tem dinheiro tem direito a viver. Essa frase foi de Luiz Castro. Essa pergunta, essa indagação, esse questionamento foi do agora ex-técnico do Botafogo há poucos dias, defendendo continuidade do trabalho, defendendo filosofia, ideia, permanência. E aí, hein? Vamos falar dessa saída do Luiz Castro do Botafogo, divulgada aí por vários colegas de imprensa horas antes do jogo contra o Magadianes. Isso me preocupa porque houve uma venda antecipada de ingressos enorme para esse jogo, uma mobilização do torcedor do Botafogo por uma confirmação de classificação em primeiro lugar do grupo na Copa Sul-Americana. E seria um jogo, pelo que a gente estava vendo de movimentação de rede social, de um abraço da torcida ao Luiz Castro, pedido para que ele ficasse, talvez uma última tentativa de convencê-lo, mas vai ser o contrário. Talvez uma manifestação de insatisfação, né, do torcedor, entendendo que houve uma ingratidão da parte do técnico do Botafogo. Você sabe que eu sempre tento analisar as questões por diferentes ângulos, sem necessariamente achar que toda a história tem só um vilão, só um mocinho. Então vamos lá, porque é um vídeo complexo e é um vídeo que vai atingir uma torcida que nesse momento está machucada e eu compreendo isso. Peço o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, um vídeo extra nessa quinta-feira. Eu já estava imaginando gravar esse vídeo amanhã, porque pelo conjunto de informações que a gente tinha, na minha cabeça o Luiz Castro realmente não permaneceria e esse anúncio seria feito depois do jogo. O anúncio não foi feito por ele, mas amplamente informada a negociação pela imprensa brasileira, especialmente a imprensa do Rio de Janeiro, pela imprensa de Portugal também, pelo pessoal da Arábia, enfim, é um fato, o Luiz Castro aceitou a proposta. Eu acho que essa situação, esse desfecho, ele traz um grande ensinamento que não é novo, e não sou eu que estou ensinando a ninguém, acho que são os fatos que fazem a gente aprender, um ensinamento de que a gente, como torcedor, e eu sou um torcedor também, não sou apenas jornalista, eu sento a bunda em arquibancada, eu sento a bunda no sofá para torcer, eu sou, nesse aspecto, posso ter um perfil diferente do seu, mas também sou um torcedor. E a gente, na condição de torcedor, precisa ter muito cuidado no trato com algumas pessoas que passam, que vestem aquela camisa que a gente gosta, que a gente ama, porque isso é transitório. Essas pessoas são profissionais. Por mais que elas desenvolvam, ao longo das suas trajetórias, relações muito profundas com os clubes, se identifiquem, né, gostem de estar ali, né, se apaixonem por aquelas cores, por aquele escudo e tal, mas elas nunca terão, salvo assim exceções pontualíssimas, elas nunca terão o grau de paixão e de amor que o torcedor normal tem, porque eles precisam olhar as suas carreiras, é natural. Eu jamais vou condenar um treinador que receba uma proposta para ganhar mais que o dobro do salário, 3 vezes mais o salário. Os inscritos assíduos aqui no canal sabem o que eu penso sobre isso, porque eu já disse isso em outras ocasiões. Jamais falei isso quando o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia Saudita. Eu posso lamentar esportivamente a escolha, eu lamento, mas caramba, é muito dinheiro. Então, sabe, e nem aquela coisa do o cara tem muito, para que ele vai ter mais? Eu não faço conta com o dinheiro alheio. Cada um sabe das suas necessidades, quantas pessoas dependem dele, né? Quais são as projeções de futuro, o quanto ele quer acumular de patrimônio, o quanto ele quer pegar desse dinheiro para ajudar instituições beneficentes, ou o quanto ele quer pegar desse dinheiro para torrar. Cada um faz o seu, com o seu dinheiro, cada um faz o que quiser, tá tudo bem. Então, nesse ponto, a escolha do Luiz Castro, ela tem uma lógica, claro que tem, a lógica é financeira, ponto final. O que eu não quero é que venham vender para mim, como já saiu na imprensa portuguesa, eu estava lendo aqui no Twitter, eu separei os posts aqui do Cabine Desportiva, que é um perfil que acompanha no Twitter o futebol português. Aí, na verdade, eles só republicaram uma matéria que saiu no Goal.com. Luiz Castro decidiu sair do Botafogo e assinar pelo Al Nassr por 2 motivos, aspecto financeiro e projeto esportivo. O treinador entende que terá a hipótese de desenvolver o trabalho numa liga que quer evoluir. Também irá estruturar o clube desde as camadas jovens. Eu não sou obrigado a acreditar nisso. Com todo respeito. Aspecto financeiro, ok, tá dado. E realmente não tinha como o Botafogo competir. Ninguém vai conseguir competir com o dinheiro desses caras.
Ok, tá justo. Não vou te condenar nunca por isso, Luiz Castro. Agora, esse papo de projeto esportivo é a mesma conversa fiada da irmã do Cristiano Ronaldo quando ele foi para Portugal dizendo que ele estava indo lá para bater mais recordes numa nova liga. Para, porque a Liga da Arábia Saudita não seduz ninguém. Conversinha fiada. O que seduz na Arábia Saudita é o dinheiro. Eles estão errados profissionalmente? Não estão. Porque provavelmente se eu recebesse uma proposta para ganhar 4, 5, 6 vezes mais do que eu ganho, provavelmente eu iria. Uma mansão que você vai morar e no final do contrato, se você cumprir o tempo todo, ela é sua. Foi uma das hipóteses contratuais do Luiz Castro lá com... Pô, tá errado, cara? Não tá. Mas não vem primeiro com esse papo de que você tá indo com o sonho de desenvolver o futebol árabe. Não, desculpa. Vai cagar. Não é isso. E outra. O Luiz Castro, eu citei uma das frases aqui. O Luiz Castro, ele criticou a rotatividade dos técnicos aqui no futebol brasileiro. Vocês lembram daquela coletiva, né? Que foi muito marcante, inclusive onde ele proferiu aquela frase que eu usei para a abertura do vídeo. Então ele criticou clubes que não dão tempo a treinador, né? Que fazem troca toda hora. Ele falou de técnico que larga clube. Criticou, que abandona ali trabalho no meio do caminho, que o negócio para ele é projeto, não era necessariamente dinheiro. Que é outra coisa também que me incomoda, que é esse discurso muito bonito, que não resiste à primeira ligação, ao primeiro telefonema com proposta de trabalho. Não adota o discurso, gente. Ou então diz o seguinte, olha, eu particularmente penso que é muito ruim interromper trabalho, essa cultura do Brasil de demitir treinador toda hora, de degolar treinador a cada sequência, eu acho isso péssimo, mas eu tô nesse mercado e vou jogar o jogo. Então hoje eu tô aqui, quero permanecer, mas olha, sabe, joga limpo. Não tenta vender uma imagem que você não vai conseguir sustentar. Você pode ter até esse ideal. Eu não duvido que o Luiz Castro de fato tenha essas convicções. Só que uma coisa é você ter essas convicções e chegar a essas conclusões, a essas definições, a esses conceitos, estando do lado de fora. Eu, por exemplo, posso abertamente falar sobre esse assunto. O que eu acho ruim, treinador que interrompe o trabalho, que larga, que vai pro outro, acho ruim, dirigente que não resiste à pressão de torcida e tal. Mas o cara que tá lá, sujeito a passar pelas intempéries do mercado e que faz o que o Luiz Castro fez, quando tem essa distância entre o que foi falado e o que foi feito, fica muito feio para ele. Então, ao mesmo tempo em que eu acho injusto condená-lo por aceitar uma proposta melhor, eu também acho justo cobrá-lo pelas declarações que deu. Opa, peraí, você pregou então um negócio que ou você não acreditava, eu não acho nisso, acho que de fato ele acredita, ou você não entendeu, ou você não levou em consideração que você mesmo não teria condições de sustentar isso. Fica feio, fica muito feio para o mercado, fica muito feio para o torcedor, claro que fica feio. Esportivamente falando, falei que de dinheiro ok, esportivamente, péssimo. Você tem o que é mais sedutor? Você está num clube com a tradição histórica do Botafogo. Pô, você pode pegar, olha, eu sei que tem muito essa coisa da zoeira do torcedor que não é botafoguense e que sacaneia, e eu acho que infelizmente o Botafogo se deixou exposto desse jeito, por não ganhar um título relevante nacionalmente falando há tanto tempo. Então o Botafogo, por culpa dele, ele tem essa zoeira, ele tem essa coisa, enfim, né, do torcedor rival, olhar e falar, tal, Botafogo é isso, Botafogo é aquilo, mas até mesmo esse torcedor, quando ele não tá na zoeira, quando ele raciocina, quando ele, né, para pra pensar e no cantinho dele, porque ele não vai falar isso pra ninguém, se ele não for botafoguense, ele sabe que se você juntar todos os clubes da Arábia Saudita, não dão um Botafogo. Em importância pro futebol, em história pro futebol, em ídolos revelados, não dá, pega todos, soma todos, não dá meio Botafogo, não é nenhum Botafogo, meio. Então o que você acha mais sedutor? Você ter a chance de transformar um clube que já foi muito gigantesco no passado, que hoje continua grande, mas que está tentando voltar a ser o que foi. Você começa a ver isso acontecer, sabe assim, tem uma ideia de trabalho desenvolvida, tem resultados vindo, tem uma liderança de campeonato, assim, a roda está andando. Poxa, eu estou fazendo parte de um negócio grande, uma reconstrução. O que é mais sedutor? Isso ou desenvolver a Liga Saudita?
Então, esportivamente falando, eu acho uma escolha, assim, das mais lamentáveis. Acho uma escolha, eu sei que são profissionais, mas até mesmo do ponto de vista pessoal, com um grupo que ele cativou, que ele levou à liderança do campeonato, com uma torcida que o abraçou depois de um determinado momento, porque eu também vou chegar nesse ponto. Eu acho ruim demais, acho péssimo, acho até que tem algum tom de crueldade, mas as decisões profissionais muitas vezes elas são assim, elas são duras. Muitas vezes você precisa tomar decisões que vão até contra teus desejos pessoais, mas elas são duras e às vezes têm que ser tomadas. Então eu não vou condenar o Luiz Castro, mas ele não vai escapar, quer dizer, porque, puxa vida, ele está pouco se importando para isso. Mas isso não vai fazer com que eu deixe de observar os pontos negativos da decisão que ele tomou. E aí, gente, precisamos lembrar também, e aí tem um outro lado da história. Treinador sabe que a torcida, em alguns momentos, pediu a saída dele, em momentos de crise. Ele deve ter pensado o seguinte, pô, hoje os caras estão aqui fazendo faixa para eu ficar, corinho para eu ficar, hashtag em rede social. 3, 4 meses atrás, os caras queriam que eu fosse embora. Fora Castro, fora Castro, fora Castro. Tá bom. Eu não sei se ele vai publicamente usar esse argumento, porque eu acho que ele vai machucar ainda mais o torcedor do Botafogo se ele usar. Acho que não vai usar. Mas se isso pesou, deveria ter pesado também, talvez em proporção até superior, o fato do dono do Botafogo ter segurado, ido totalmente contra a cultura do futebol brasileiro, totalmente contra a corrente, de se submeter, de sucumbir às pressões de torcida, de rede social e de arquibancada. O dono do Botafogo foi na contramão de tudo isso. Bancou o trabalho, bancou a permanência, bancou o projeto, mesmo quando não vinham os resultados. E eu vou repetir aqui, porque tem muito botafoguense que até hoje fica melindrado quando a gente fala disso. Não, porque vocês fizeram as projeções do Botafogo no Campeonato Brasileiro na parte de baixo. Por quê? Porque o campeonato do Botafogo, o campeonato carioca do Botafogo foi ruim. Foi um péssimo campeonato carioca. Ah, mas o Botafogo não queria jogar o campeonato carioca. Jogou. E com titulares. Ah, mas o Botafogo não tinha o Engenhão, o Newton Santos para jogar em alguns momentos. O Botafogo precisou jogar no Pará. O Botafogo precisou jogar em Amapá, o campeonato carioca. Não, ele jogou no Rio. Ele jogou clássicos no Maracanã. Foi mal. Clássico contra o Vasco de um descontrole emocional que poucas vezes eu vi. Clássico com o Fluminense, o Botafogo ganhou sem uma grande exibição, com uma bola, mas até aí não tem crime nenhum. Clássico com o Flamengo em Brasília, o Botafogo titular, o Flamengo com o time BC, o Botafogo perdeu, ficou atrás do Volta Redonda. Então, peraí, ninguém vai me convencer, não foi lá essas coisas, não, foi uma tragédia, o campeonato do Botafogo foi ruim. Então ninguém imaginava que ali, nossa, tanto é que o Luiz Castro, é isso que eu não entendo, assim, o torcedor fica irritado quando a gente fala que o campeonato carioca do Botafogo foi fraco. E durante esse mesmo campeonato carioca, esse mesmo torcedor estava pedindo a demissão do Luiz Castro. Se o campeonato não fosse ruim, não pediu a demissão dele, sabe? Encontrei a lógica no argumento. Pô, a gente desmonta ele em 10 segundos, uma criança de 5 anos desmonta esse argumento. Então, voltando ao ponto. Tudo bem, o torcedor ficou lá chateado e tal, mas o Textor bancou. O Textor deu mais de uma vez, porque não foi só em 2023 essa crise de cobrança, de confiança sobre o trabalho do Luiz Castro. Em 2022 também. E o Textor bancou o projeto do treinador. Bancou a ideia, se blindou de rede social, inclusive até se afastou de rede social. Até saiu de rede social por um momento. Não foi no coro da torcida, no clamor, no sangue quente, no que o futebol brasileiro sempre faz, não foi. E na primeira oportunidade, o Luiz Castro abandonou o barco, abandonou o projeto e não levou em consideração também tudo aquilo que o John Textor fez para mantê-lo no cargo num período de dificuldade. Então, gente, o resumo da história, os aspectos financeiros são totalmente compreensíveis, mas só eles. Não há qualquer outra explicação, não há qualquer outra justificativa que o Luiz Castro apresente que seja, além da questão financeira, que seja convincente, que seja uma justificativa, assim, aceitável para fazer a troca que fez. Não há. Mas é a vida, é o futebol, assim são as relações profissionais, e é como eu sempre digo, eu sempre falei isso com meu filho nos tempos de torcedor, que a gente ia ali junto para a arquibancada, e acontecia uma crise, um ídolo saía e tal, e eu sempre dizia isso, eu digo isso para as pessoas próximas. A gente ama o clube, a gente respeita as pessoas que estão lá, aplaude,
critica, eu não tenho compromisso de aplaudir o treinador A, o treinador B, o jogador B para sempre. Eu vou aplaudir quando ele merecer, eu vou vaiar quando ele merecer. Não importa quanto tempo ele está no clube, se ele gosta mais do clube, se a torcida gosta mais dele ou menos, isso para mim não importa. Eu vou seguir sempre o clube, eu vou amar sempre o clube. As pessoas vão passar. Eu não vou idolatrar pessoas, a minha idolatria é pela instituição, pela história, pelo que aquilo representa para mim, pelo que aquilo representou na minha infância, pelas lembranças que aquele clube me trouxe. Aquele clube, eu amo o clube e tenho respeito pelas pessoas que lá passam. Então, se o profissional, o jogador, o treinador, ele trata essa relação com o clube e torcida com esse distanciamento, como um negócio mesmo, como uma questão profissional, o torcedor precisa cada vez mais tratar dessa forma também, sendo racional. Eu estou pedindo um negócio muito difícil, porque o futebol mexe com paixão, né? Mas nós estamos num momento, de novo, e aí não é só no esporte, né? É a idolatria a político, é a idolatria a influenciador, é a idolatria a todo mundo. Precisamos controlar isso. Eu acho que existe um pouco da natureza humana, essa necessidade de idealizar pessoas perfeitas, segui-las, né? Replicar o que elas fazem e defendê-las com unhas e dentes. Eu acho isso perigoso. E esse é um grande caminho, esse talvez seja o primeiro caminho mais curto, o maior atalho para uma frustração, para uma decepção. E eu sei que boa parte do torcedor do Botafogo está sentindo isso nesse momento e eu compreendo totalmente o sentimento do alvinegro nessa hora. Mas olha, bola para frente. Na minha opinião, o Botafogo não vai despencar automaticamente da liderança do Campeonato Brasileiro porque o Luiz Castro saiu. O projeto está aí, o projeto da SAF está aí. O Botafogo hoje, você olha para a lista de nomes cogitados, fala-se em Bruno Lage, já estaria conversando. Fala-se do Tite. 3 anos atrás, se alguém cogitasse na imprensa o nome do Tite, não, 3 anos atrás eu acho que é ruim porque ele estava na seleção, mas enfim, se num período agora, pré-seleção brasileira, alguém cogitasse o nome do Tite pro Botafogo, todo mundo ia dar risada. Era piada. Peraí, Botafogo? Tite? Piada. Hoje não é, porque o Botafogo vive uma nova realidade. E não pode ser a saída do Luiz Castro o fator de desmoronamento desse projeto. O Botafogo tem que seguir no seu caminho de retomada, no seu caminho de reconstrução, olhando para frente, recuperando a credibilidade, mostrando para o mercado que hoje ele é um player viável do futebol brasileiro, ele é um atrativo de grandes profissionais do futebol brasileiro. A vida não pode acabar. Botafoguense, um monte de gente já passou, um monte de gente já foi. O Botafogo sempre será maior do que Luiz Castro, sempre será maior do que qualquer um. E boa sorte para o Luiz Castro no desenvolvimento, né, na sedutora missão de desenvolver a Liga Árabe para o mundo inteiro. Estamos ansiosos para ver a Liga Árabe na próxima década ultrapassar a Premier League e ser o grande campeonato do mundo. É isso aí. Tchau. Deixa o like do vídeo se você ficou até o fim. Valeu.